Professor, professora de reforço escolar, você já passou pela situação do cliente achar caro o seu reforço e você não soube o que fazer? Esse vídeo é para você. Você está no lugar certo, na hora certa e com a pessoa certa. Eu mentoro donas de reforço escolar de todo o Brasil e empreendo na educação há mais de 15 anos. E se tem algo que você precisa aprender é sobre posicionamento no seu reforço escolar. Eu tenho certeza que você já passou por uma situação dessa, do cliente dizer que está caro ou escrever que está caro a sua prestação de serviço. E eu quero primeiro que você reflita em que momento o cliente achou caro. Qual foi o momento que ele falou que estava caro o reforço escolar? Olha, o cliente ele vai entrar em contato com você por diversas vias. Pelo direct no Instagram, pelo WhatsApp, de forma presencial, quando ele bate aí na sua porta do reforço. E qual é a pergunta célebre que os clientes fazem? Quanto que custa? Qual é o valor? Quanto que eu tenho que desembolsar para ter uma prestação de serviço de reforço escolar? E o que acontece? Quando o cliente pergunta isso, não é que ele não sabe perguntar outra coisa. É porque, de fato, quando a gente vai comprar algo, adquirir algo, fechar alguma coisa, a primeira coisa que a gente quer saber é o preço. Mas você, como dona de reforço escolar, como dono de reforço escolar, não pode dizer o preço logo de cara. Você tem que gerar valor para o teu cliente. Você não está vendendo uma caneta. Uma caneta dessa, por exemplo, você pode vender, o cliente perguntar o valor, você fala, olha, custa R$20. Tem duas aberturas, você tem uma caneta aqui, é uma caneta específica para tablet, tem outra abertura aqui, você pode tirar uma foto, eu tenho da cor branca. O cliente consegue ali rapidamente entender sobre o produto, o cliente rapidamente consegue ver a função do produto, ok, R$20, a caneta custa R$20. Mas uma prestação de serviço de reforço escolar, principalmente de um reforço personalizado, onde você trabalha mais de uma fase escolar, onde você trabalha com metodologia própria, com situações que não acontecem em todo o reforço, que você está buscando profissionalizar, que você tem todo um processo de matrícula para explicar, você tem toda uma gestão para fazer, não é tão simples você falar o preço. Então, quando você fala o preço de primeira, quando o cliente pergunta quanto que custa, ele vai te comparar, te colocar na mesma prateleira de todos os reforços que ele já fez cotação. De todos os reforços que ele já perguntou qual é o valor, ele vai colocar vocês na mesma prateleira, sendo que você tem um diferencial, tem um espaço diferenciado, tem uma equipe competente, qualificada, você se preocupa em trazer novidades para dentro do reforço escolar, você tem metodologias atrativas de ensino dentro do seu reforço escolar. Só que o cliente precisa perceber isso de uma forma prática, direta e muito palpável, tá? Então, o primeiro ponto é você refletir em qual momento o cliente achou caro. Foi logo em seguida que você disse o preço, então você não fez uma construção do que era o teu serviço, por que o teu serviço ele é diferenciado, ele é personalizado, ele não é, mais um no mercado. Você não fez toda essa volta para depois que o cliente tirar todas as dúvidas dele, depois que você escutar o teu cliente ou ler o teu cliente mesmo, você entender o perfil do teu cliente para no final ele perguntar novamente, entendi, não tenho nenhuma dúvida, agora me conta, quanto é o investimento, qual é o valor? Aí sim você pode levar aí para o cliente a tabela de pacotes, a tabela de planos que você tiver. Então tem uma ordem para a gente fazer isso, tá? Um segundo ponto muito importante, quando o cliente acha caro, o que a gente tem que fazer? Primeiro, a gente tem que entender que o cliente ele não compra aula, ele compra uma emoção. Qual é a emoção que o cliente compra? A tranquilidade do filho estar aprendendo, a tranquilidade do filho passar em uma prova, a tranquilidade do filho estar ali corrigindo as defasagens educacionais que ele apresentou nos anos anteriores. Então você tem que descobrir a motivação do cliente ao procurar o seu serviço de reforço escolar. Gente, os pais não procuram pelo mesmo motivo. Tem pais que procuram porque o filho perdeu de ano. Tem pais que procuram porque não tem tempo de olhar a agenda da escola. Tem pais que procuram porque o aluno tem dificuldade em matemática. Tem pais que procuram porque o aluno ainda não está alfabetizado. São diferentes motivos. Então você precisa ouvir o motivo do cliente primeiro. Antes de dizer o preço, você precisa ouvir o cliente. Por isso que eu sempre falo, no setor comercial, que esse setor que é responsável pelo atendimento ao cliente, ele é um setor estratégico, que vai fazer com que você faça perguntas estratégicas para o cliente. Então você primeiro descobre o motivo do cliente. Quando você descobrir o motivo do cliente, você vai bater a sua narrativa com o motivo. Olha, se você está preocupado
porque o ano passado foi um ano difícil, um ano em que ela teve muita dificuldade. Não se preocupe, porque este ano, dentro do meu espaço de reforço escolar, você não vai ter mais preocupação. Eu não tô falando que eu trabalho com o livro do SAIS. Eu tô falando que o cliente pode ficar despreocupado, porque aqui no espaço ele vai ter segurança, ele vai ter tranquilidade, porque a gente vai fazer acontecer um ano melhor do que o ano anterior. Então perceba que você tem que falar o que o cliente quer ouvir, para ele começar a sentir e perceber mais valor na tua prestação de serviço de reforço escolar. Uma coisa importante também de você lidar com o cliente ali, na hora de você vender, para ele não achar caro, é você ter prova social. O que é prova social? É você mostrar os grandes cases de sucesso do seu reforço escolar. Então, por isso que eu gosto da gente montar talvez um quadro, né, dos melhores alunos do ano passado, talvez alguns boletins, algumas notas, vídeos de pais, de mães nas redes sociais, depoimentos, mensagens, scripts. Você já coloca isso impresso, você colocar isso na rede social, fala assim, olha, deixa eu te mostrar aqui que você falou que seu filho perdeu de ano. Ano passado entrou um cliente aqui também com a mesma situação que você. O filho dele, ele perdeu de ano, o filho dele ficou desesperado, ficou emocionalmente muito abalado, mas aqui no Reforço Escolar a gente conseguiu recuperar a autoestima, recuperar a vontade de estudar. E olha o resultado dele, vou te mostrar aqui, tá aqui no destaque do meu Instagram. Abre lá o Instagram do seu reforço, mostra pro cliente. Prova social. Então a prova social faz com que o cliente fale assim, nossa, eu não sou o primeiro que venho procurar esse tipo de serviço. Eu já sei que ela entende que ela é especialista nesse tipo de serviço. Então é muito importante você usar a prova social durante a conversa, seja o WhatsApp, seja via direct, seja presencial. A prova social ela tem que estar incluída no teu passo a passo de convencer o cliente de que aquele valor é justo. Ele pode até não ter condições financeiras de pagar. Mas a partir do momento que ele fala que achou caro, ele não tá achando caro porque ele não tem condições de pagar. Ele acha caro porque ele não tá vendo o valor do seu serviço. E você tem que ter essa autorresponsabilidade, que se o cliente está ouvindo muito, tá caro, opa, o que você não tá mostrando para ele que aquele valor é justo? Porque uma coisa é o cliente falar assim, olha, Fernanda, eu não tenho condições de comprar o teu serviço, mas assim, amei a tua proposta, tá de parabéns do teu reforço escolar profissional. Eu já escutei isso algumas vezes. Então, ele não teve condições por conta do financeiro dele, mas ele reconhece que aquele valor é justo para aquilo que eu estou mostrando entregar, ok? Outro ponto importante é a comparação estratégica. Olha, eu sei que a maioria das escolas particulares do Brasil, elas cobram pelas provas de recuperação, de suplementar, provas extras, para que o aluno consiga aí alcançar a nota adequada para o aluno, né? Para que o aluno ali passe de ano. O que acontece? Preste atenção. Se você sabe que na tua cidade as escolas cobram 100, 200, 300 por prova, faz uma comparação estratégica de preço. Olha, você vai investir isso com reforço escolar, mas você vai evitar gastar 3 mil, 4 mil com recuperação para o teu filho. Você vai evitar, olha quanto que você vai economizar porque você está adquirindo um reforço escolar de qualidade para o teu filho. Então comece a fazer também comparação estratégica. Esse valor que a gente cobra é o valor hoje em dia, você sair para comer uma pizza com a sua família, a conta sai até mais cara. E você vai ter tranquilidade durante o mês inteiro que o teu filho vai estar em um reforço profissional maravilhoso, que vai dar resultados, que é o principal. Então tem como também você fazer essa ferramenta de comparação estratégica com outros valores para o cliente entender, ok, esse investimento de fato, ele é viável para mim, certo? Outra coisa importante que você precisa fazer é você fazer uma antecipação do futuro. Você precisa falar para o teu potencial cliente o que é que ele perde se ele não fechar a matrícula no seu reforço escolar hoje. O que é que ele perde? Ele perde a vaga, ele perde o horário, ele perde aquele valor que só é válido aquela semana, ele perde uma tranquilidade, ele perde... O que ele perde? Então você precisa explicar isso para ele, você precisa externar o que é que o cliente perde ao não fechar a matrícula no seu reforço escolar. Inclusive, escreve aqui embaixo o que é que o teu cliente está perdendo por não ter fechado ainda matrícula no seu reforço escolar, que eu vou adorar saber, adorar ler, tá bom? Outra coisa importantíssima é você não só ficar nas palavras, você não ficar só mandando mensagem para o cliente.
a gente percebe que o cliente ele precisa de vários pontos de contato para aumentar a confiança em você, dona de reforço escolar. Então, o que acontece? O cliente, ele, por exemplo, tem que ter uma experiência sensorial para ter mais desejo de matricular o filho no seu reforço. Como, Fernanda, que eu vou entregar essa experiência sensorial? Primeiro, com agendamento para visita ao espaço físico. Isso tem que ser norma no teu estabelecimento. É muito melhor você fechar a venda no presencial, no físico, do que pelo WhatsApp ou por uma ligação. Então, no presencial, você vai fazer com que ele tenha experiência, que ele entre nas salas, que ele sente na sua sala, que ele olhe o reforço, que ele pegue algum material no reforço, experiência sensorial. Ele vai ver, vai ouvir, vai sentir com as mãos o teu espaço de reforço escolar. E com isso vai gerar mais confiança no cérebro do cliente. Então é importante que você tenha isso em mente. Fernanda, o cliente não veio aqui, não quis agendar, não quer vir aqui, pronto. Vamos colocar ele para ter uma experiência sensorial de outras maneiras. Manda um vídeo. Olha, manda um vídeo assim, por exemplo, vamos imaginar que o cliente João entrou em contato com você. Você assim, olha João, você entrou em contato comigo para falar do reforço escolar para o sexto ano. Deixa eu te mostrar como é a sala do sexto ano. Vou filmar aqui para você. Filma, olha João, é um vídeo para ele. Não é um vídeo que vai estar guardado na sua galeria para você enviar para 15 clientes iguais, sair disparando aí mensagens repetidas, genéricas, iguais, que o cliente, olha, ele não tá afim de ver isso não. Ele quer se sentir também especial e importante. Então, se você pega a sua câmera do celular e fala assim, olha, João, aqui tá o reforço, aqui tá a recepção, aqui tá a sala, seu filho vai estar aqui, ó, na sala de aula, a gente tem aqui, ó, um quadro bacana, o professor tá na sala, temos aqui um lugar climatizado, um lugar organizado, propício para acontecer um estudo, né? A gente vê hoje no mercado vários lugares que não são propícios para o estudo. Então, o que acontece? Faça com que o cliente tenha experiência sensorial. Mande um áudio com uma voz firme, sorrindo. Oi, João, tudo bem? Aqui é a Fernanda. Então, João, vi que você teve interesse no reforço escolar e deixa eu te contar uma coisa. Nós só temos 2 vagas e eu tenho certeza que uma vaga será a sua. Confiança na voz, no tom de voz, sorriso. Para que o cliente fale assim, nossa, de fato é tudo que eu preciso. Então, não só o agendamento presencial, que para mim é o melhor, é o primeiro. Eu acho que agendamento presencial é o que o setor de marketing, o setor comercial, perdão, precisa, é pegar aquele lead, é um círculo. O setor de marketing leva um novo potencial cliente para o WhatsApp. O WhatsApp leva o cliente para o presencial fecha a matrícula. Ó, e aí é um ciclo que acontece. Então, só que nem sempre, não é 100% que vai ser no presencial. Então, você vai ali colocando que o cliente tenha outras experiências dentro de uma conversa e não só. Quanto que custa? Tanto. Tem gente que eu já ouvi falar que, olha, dei o preço, quer, não quer, tchau. Mas é dessa forma que você faturar 10 mil, 20 mil, 30 mil com o reforço escolar? Se posicionando desse jeito? Não, não é que é tchau, não. Eu preciso entender que o cliente também não tem bola de cristal. O cliente não vai adivinhar que o meu reforço é o melhor se eu não comunicar da maneira correta. Tudo bem? Outra questão é você entender que a experiência do cliente, ele também começa a ser um processo de fidelização de cliente. A partir do momento que você faz um bom atendimento via WhatsApp, que você leva o cliente para o presencial, que ele começa a se encantar, o encantamento começa na pré-venda. Não é depois que o cliente paga ali a prestação de serviço que ele começa a fidelizar, é na pré-venda. Então, muita gente também não tem esse cuidado de preparar um material, às vezes você não tem nenhuma ficha de matrícula já impressa, já não tem os documentos impressos, fica numa desorganização, numa correria, e o cliente percebe isso. Então é importante que você faça essa pré-venda da maneira correta, para que o cliente olhe assim, ok, o teu preço é justo, porque eu entendi o teu diferencial, eu entendi o teu método, eu entendi os teus resultados, porque você realmente entrega resultado, você de fato pode verbalizar. Eu falo aqui, olha, aqui é o melhor reforço escolar da cidade. Pode ir para outros lugares, pode buscar, vá fazer orçamento nos outros. Eu te convido, olha a segurança que eu tenho do meu trabalho. Eu te convido a você realmente ir buscar outros lugares. Não vai ter nenhum igual ao meu. Não vai ter nenhum mais silencioso, não vai ter nenhum mais personalizado, não vai ter nenhum mais que se preocupe com o aluno, não vai ter, porque eu já me posicionei, já me estabeleci no mercado dessa forma. Então o cliente às vezes até vai e volta. Fernanda, você tinha razão. Porque na segurança você vai, mas você vai voltar. Porque você vai entender que é aqui que vai ser um investimento que vai valer a
pena, que vai dar resultado. Então, gente, o cliente achar caro não é o fim do mundo, mas você precisa ajustar a tua comunicação, o teu posicionamento, não levar pro pessoal esse achar caro, entendeu? E você ser firme e gentil e, de fato, você começar a mostrar pro teu cliente quanto que vale a pena esse investimento. Educação dos filhos é investimento e cabe você ensinar isso para o teu cliente, tá bom? Gente, curte esse vídeo, compartilha com uma professora para ela aprender também o que fazer quando o cliente do reforço achar caro e te vejo na próxima aula.